Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui com mais um vídeo do meu canal OAB com Lucas e hoje nós vamos falar de um tema de direito processual civil, a tutela de evidência. Não vamos perder tempo e vamos para a tela. Então, pessoal, o que é a tutela de evidência? A tutela de evidência, ela foi incorporada ao nosso direito brasileiro após a reforma do Código de Processo Civil, que entrou em vigor em 2015, né? Então, ela é uma tutela provisória. O que isso quer dizer? Quer dizer que ela não é satisfativa, ou seja, ela é uma tutela que é deferida, ou melhor, que é pedida antes do encerramento do processo, seja liminarmente, logo com a propositura da ação, ou após a apresentação de defesa pelo réu, né? Então, é uma tutela provisória, não quer dizer que ela vai terminar com o processo, não. É provisória, não é satisfativa, tá? Vamos continuar os nossos estudos aqui. A tutela de evidência, ela independe da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Por que eu trouxe essa característica aqui? Para diferenciar a tutela de evidência da tutela de urgência, né? Que nós veremos nas próximas aulas que a tutela de urgência exige a demonstração de urgência, a demonstração de dano ao resultado do processo, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, né? Então, a tutela de evidência, ela não exige essa característica de urgência, tá? É a principal diferença entre os dois institutos, né? Que ambos são tutela provisória, mas entre ambos os institutos, a principal diferença é quanto à existência ou não de urgência. Não é requisito para a tutela de evidência a existência de uma urgência, de um perigo de dano ao resultado útil do processo, tá bom? Isso já é importante a gente ter em mente. Vamos continuar aqui. Quais são, então, já que a urgência não é um dos requisitos, para a concessão dessa tutela de evidência? Nós temos aqui que diferenciar os requisitos. Quando essa tutela for deferida com a oitiva da parte contrária ou sem a oitiva. O código dispõe esses requisitos em 4 incisos, mas eu achei melhor separá-los aqui, não da forma como está no código, né? Mas sim com aquelas que necessitam da oitiva da parte contrária e daquelas que não necessitam. Então, vamos lá. Quais os requisitos para a concessão da tutela de evidência que necessita obrigatoriamente da oitiva da parte contrária? Vamos lá. Quando ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório da parte. O que isso quer dizer? Quer dizer que a parte ela está usando artifícios para protelar o processo, que ela está abusando do seu direito de defesa, que ela sabe que não tem razão, mas ainda assim ela insiste no argumento só para protelar ainda mais o processo, tá? Vamos lá. Outro requisito para a concessão da tutela de evidência com a oitiva da outra parte é quando a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do autor, a que o réu não opõe a prova capaz de gerar dúvida razoável. Então, perceba, se o autor ingressa com uma ação e na petição inicial ele já apresenta documentos que comprovem os fatos por ele alegados e que o réu não seja capaz de se opor a essa alegação, esses documentos, ele vai ser possível, né, o deferimento da tutela de evidência. Então, percebam aqui que é um pouco de raciocínio lógico, não é? O requisito, se a parte entra com uma ação e nela coloca lá toda a sua alegação e uma prova documental que é capaz de comprovar seus fatos constitutivos e o réu não consiga se opor a isso, quer dizer, então, que o réu já teve conhecimento do processo, ele já se manifestou. Então, perceba que não precisamos decorar quando vai ser necessária a oitiva da parte, quando não vai ser, porque é uma questão lógica. Se o autor entrou com uma petição inicial e o réu não conseguiu se opor às alegações, aos documentos, quer dizer que o réu já se manifestou.
Vejam como é lógico. A mesma coisa do item anterior. Quando ficar caracterizado o abuso do direito de defesa e o manifesto propósito protelatório do réu. Ou seja, para o juiz verificar que houve o abuso de defesa ou que o réu está protelando, ele precisa necessariamente ouvir essa parte. Então percebam que não tem como o juiz deferir liminarmente, ou seja, sem ouvir a parte contrária, sobre o abuso do direito de defesa. Ora, a parte nem se defendeu ainda. Como que o juiz vai identificar que ela está ou não abusando do seu direito de defesa, né? E também que não é possível o juiz deferir liminarmente uma tutela de evidência sem que tenha ouvido a outra parte, nos casos de o autor trazer aos autos prova dos seus fatos constitutivos. Aqui o réu não consiga se opor. Ora, para o réu não conseguir se opor, o juiz tem que ouvi-lo primeiro, não é? Então vejam que aqui, apesar de parecer algo que tem que decorar, se a gente for um raciocínio do que cada um desses requisitos, a gente consegue ver que ambos precisam da manifestação do réu. Não tem como o juiz deferir antes, porque os próprios requisitos citam, né, a manifestação da outra parte. Então, fica fácil assim. Então, vamos lá. Só recapitulando. A tutela de evidência será deferida nos casos em que ficar constatado o abuso do direito de defesa e o manifesto propósito protelatório da outra parte. Para isso, a outra parte tem que se manifestar. Concorda? Como que eu vou saber que ela está abusando do seu direito de defesa? Então, fácil. O outro ponto. Quando a petição inicial contiver documentos dos fatos constitutivos alegados pelo autor, a que o réu não seja capaz de se opor. Se o réu não é capaz de se opor, ele tem que ter se manifestado. Se ele não se manifestou, como é que eu vou saber se ele é capaz ou não? Perceberam a diferença? Como é fácil a gente saber isso? Então, vamos agora para a tela, que a gente vai ver os requisitos para a concessão dessa tutela de evidência sem a oitiva da outra parte, ou seja, que o juiz pode deferir liminarmente. O primeiro, quando as alegações puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou súmula vinculante. Ou seja, se a parte entra com uma ação em que ela está discutindo apenas uma questão legal, o que ela está discutindo pode ser comprovado apenas documentalmente. Você não precisa da oitiva de testemunha, não precisa de uma perícia, nada. Tudo o que ela falou, ela consegue provar documentalmente. E, além disso, exista alguma tese firmada em julgamento de recurso repetitivo ou súmula vinculante, relacionada àquela matéria alegada pelo autor, né? Então, vejam que é uma questão bem simples. O autor alegou os fatos e conseguiu comprová-los documentalmente, e há uma tese firmada em julgamento de recurso repetitivo ou súmula vinculante, o juiz vai deferir a tutela de evidência liminarmente, ou seja, sem a oitiva da outra parte, não é? Então, vamos ver agora o outro requisito. Quando houver um pedido repersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado sob cominação de multa. Esse aqui é um requisito mais específico para as ações de depósito, né? Então, pessoal, nós vimos aqui os quatro requisitos para a concessão da tutela de evidência, né? É bom ficar claro que não precisa acumular os quatro, basta a existência de um. Nós vimos que 2 desses requisitos dependem da oitiva da outra parte. Vimos também que nesses 2 requisitos que dependem da oitiva da outra parte, eles nos indicam isso, né? Porque um diz respeito ao abuso de direito de defesa e o outro diz respeito ao réu não conseguir produzir uma prova capaz de contrariar as alegações do autor. Então, o próprio requisito, né, diz que há necessidade de oitiva do réu. E os outros 2 requisitos, sem a necessidade de oitiva, é esse caso específico da ação de depósito e o caso de o autor, na petição inicial, conseguir comprovar todas as suas alegações documentalmente e houver tese firmada em julgamento de recurso repetitivo ou súmula vinculante. Percebam, não é apenas em súmula vinculante. Pode ser em súmula vinculante ou tese firmada em julgamento de recurso repetitivo.
Tá? Vamos ver como a FGV tem aplicado esse tema nas provas? Vamos para a tela. Essa questão aqui foi aplicada no 26º exame no ano de 2018. Vamos ler juntos. Alexandre ajuizou a ação em face da prestadora de serviço de iluminação pública de sua cidade, questionando os valores cobrados nas últimas contas, bem como pleiteando a condenação da ré no pagamento de indenização por danos morais. A título de tutela provisória, requereu a retirada de seu nome dos cadastros de inadimplentes, tendo a juíza competente deferido liminarmente a tutela de evidência, sob o fundamento de que a ré costuma apresentar contestações padronizadas em processos semelhantes, o que caracterizaria abuso do direito de defesa. Então, o que é o caso? A juíza deferiu a tutela de evidência porque ela considerou ter havido um abuso do direito de defesa da parte ré em outros processos. E ela deferiu esse pedido liminarmente, ou seja, sem ouvir a outra parte. Será que está correto? Antes de ver as alternativas, vamos lembrar que nós vimos anteriormente que um dos requisitos para conceder a tutela de evidência é ficar caracterizado o abuso do direito de defesa. Só que esse abuso somente pode ser verificado após o réu apresentar a defesa. Como eu vou considerar o abuso sem o réu ter apresentado? Então, com isso, a gente vai conseguir resolver a questão. Vamos para as alternativas. Antes, porém, deixa eu te perguntar. Você já está inscrito no meu canal? Se não, se inscreva aqui embaixo, ative as notificações e dê like no vídeo. Tá, vamos continuar. Alternativa A. O juiz errou ao conceder liminarmente a tutela de evidência, na medida em que esta somente é cabível quando há súmula vinculante sobre o tema. Ora, nós vimos que não, né? Que são 4 os requisitos, né? 4 as possibilidades de se deferir a tutela de evidência, e não somente quando há súmula. Então, a alternativa A está incorreta. Alternativa B. O juiz acertou ao conceder liminarmente a tutela de evidência, pois a apresentação de contestação padronizada em outro processo configura abuso do direito de defesa. Nós vimos que não, que o juiz só pode conceder liminarmente uma tutela com base no abuso do direito de defesa se ele tiver ouvido a outra parte. A outra parte, nesse processo em específico, movido por Alexandre, ainda não se manifestou. Então, não tem como sabermos se ela apresentará a mesma defesa de outros processos, né? Então, a alternativa B também está incorreta. Alternativa C. O juiz acertou ao conceder liminarmente a tutela de evidência, uma vez que, assim como na tutela de urgência, é dever do juiz conceder a tutela independentemente da oitiva do réu. Nós vimos que não, né? Nós vimos que no caso de abuso do direito de defesa, o manifesto proposto protelatório do réu, e quando a petição inicial trouxer documentos capazes de comprovar as alegações do réu e as alegações do autor, e o réu não conseguir apresentar provas que contrariem as alegações do autor, nesses casos precisa da oitiva do réu. Então, por conta dessa palavra, independentemente da alternativa C, ela está incorreta. Então, nos sobrou a alternativa D. O juiz errou ao conceder liminarmente a tutela de evidência, pois é necessária a oitiva do réu antes de concedê-la, com fundamento no abuso do direito de defesa. É justamente isso que nós vimos, né? Então, vamos passar para a próxima questão. Essa aqui foi cobrada no ano de 2019, no 29º exame da ordem. Pedro, na qualidade de advogado, é procurado por Alfredo, para que seja proposta uma demanda em face de João, já que ambos não conseguiram se compor amigavelmente. A fim de embasar suas alegações de fato, Alfredo entrega a Pedro contundentes documentos, olha só, a primeira informação importante, ele entregou contundentes documentos que efetivamente são juntados à petição inicial, pela qual, além da procedência dos pedidos, Pedro requer a concessão de liminar em favor do seu cliente. Malgrado a existência de tese firmada em julgamento em recurso repetitivo, ou seja, o autor juntou com a petição inicial documentos contundentes de comprovar suas alegações e existe tese firmada em julgamento repetitivo,
favorável ao autor da ação. Mesmo assim, o juiz indeferiu a liminar, sob o fundamento de que não existe urgência capaz de justificar o requerimento. Então, olha só, o caso aqui, o juiz entendeu que não há urgência e por isso ele indeferiu a liminar. Mas nós vimos que Alfredo juntou na sua petição inicial documentos contundentes a comprovar sua alegação e que a tese favorável a Alfredo em julgamento de recurso repetitivo. Vamos ver se o juiz acertou ou não nesse caso? Vamos às alternativas. Alternativa A. A decisão do juiz está correta, pois, ainda que o autor tenha razão, o devido processo legal impõe que seu direito seja reconhecido apenas na sentença, exceto na hipótese de urgência, o que não é o caso. Não é, né, pessoal? Nós vimos que a tutela de evidência não necessita de urgência, não necessita da demonstração de perigo de dano ou resultado útil do processo. Então, por conta disso, a alternativa A está incorreta. Vamos ler a alternativa B. A decisão do juiz foi incorreta, pois, se as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos, como no caso, a liminar poderá ser deferida, pode ser deferida. É exatamente isso que vimos, não é? Então, a alternativa correta da questão, letra B. Vamos ver o erro das demais? A decisão do juiz de indeferir a liminar está correta, segundo a alternativa C. Pois a liminar só poderia ser deferida se, em vez de tese firmada em sede de recurso repetitivo, houvesse súmula vinculante favorável ao pleito do autor. Ora, a alternativa também está incorreta. Nós vimos que não precisa ser apenas tese de súmula vinculante. Basta que seja uma tese de caso de julgamento de recurso repetitivo e as alegações do autor puderem ser comprovadas apenas documentalmente, correto? Então vamos ver o erro da questão D, da alternativa D. Fala que a decisão do juiz está incorreta, pois a tutela de evidência sempre pode ser concedida liminarmente. Nós vimos que não, né? Nós vimos que, nos casos em que ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou manifesta o propósito protelatório do réu, e quando a petição inicial for instruída com documentos capazes de comprovar as alegações, aos quais a parte ré não consiga apresentar uma prova contrária àquilo, nesses casos, o juiz deverá ouvir a outra parte, né? Então, a alternativa D também está incorreta. Então, pessoal, é isso aí. A aula de hoje foi sobre tutela de evidência. Espero que tenha ficado claro. Não se esqueçam, hein? Vamos lá, só para resumir aqui. A tutela de evidência é uma tutela provisória que não necessita da comprovação de urgência, tá? Essa é a grande diferença entre a tutela de evidência e a tutela de urgência. Vimos também que são dois os casos em que o juiz deve ouvir a outra parte antes de deferir. E que são outros dois os casos em que não há necessidade de ouvir, que ele pode deferir liminarmente. Tá bom? Eu espero que tenham gostado. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço a todos e até lá.